ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica, a capa da mesma, está aparecendo para você agora. Estamos estudando a obra do acadêmico italiano, professor, historiador Mario Liverani. Estamos estudando a página 251 da sua obra, aonde o mesmo estará tratando acerca do retorno dos cativos para Jerusalém, no reinado de Ciro o Grande. Ciro, o persa. Estaremos então verificando que as profecias bíblicas seguem um padrão de acordo com a conveniência da classe que estiver no poder, se subjugando aos demais. Inclusive que o escriba, ele faz exatamente, entre aspas, Deus falar aquilo que é de particularidade, de interesse do rei, do imperador, de fato, de quem manda. Nós mostraremos aqui para você o exato paralelo. Além de ler a referência bibliográfica, você verá com seus próprios olhos como que o texto bíblico é propositalmente direcionado, editado, para não usar a palavra manipulado. Este tema é importante porque nós investigaremos as verdadeiras origens da mitologia do Êxodo em um vídeo posterior a este. Nós vamos ver em que momento em que a literatura do Êxodo ela vai começar a ser engendrada, escrita de fato, para fazer parte da composição daquilo que chamamos de Bíblia Hebraica. Vamos então à leitura da obra do historiador italiano, professor universitário Mario Liverani. A chegada de Ciro marcou um momento de grande esperança para os exilados. Tal esperança não foi desmotivada, pelo menos na Babilônia, porque Ciro se apresentou aos habitantes da cidade como aquele que restauraria o culto local de Marduk, faria concessões e daria liberdade ao povo da Babilônia, pondo fim ao mal e atos ímpios de Nabonido, o último rei caldeu. Ou seja, de acordo com aquilo que temos registrado na historiografia acerca de Babilônia, claro, aquilo que o próprio Ciro deixou registrado, ele foi aquele que deu uma restauração ao culto local de Marduk na cidade de Babilônia. E nós vamos ler diretamente estes inscritos, em que vai falar que o santuário de Marduk e de outros deuses do panteão babilônico estavam na ruína. E então Ciro é aquele que irá também patrocinar a reconstrução ou restauração destes santuários, muito semelhante ao que acontece para a cidade e o templo de Jerusalém no tempo bíblico de Esdras e Neemias. Vamos continuar a leitura do professor Mario Liverani, a leitura da sua obra. Os sacerdotes babilônicos aceitaram a interpretação dos acontecimentos sugerida pelo próprio Ciro. Nós vamos ler a referência bibliográfica e eu vou mostrar para vocês diretamente na tela. Aliás, vou mostrar agora para vocês. Esta é a referência bibliográfica, aliás, uma das maiores referências bibliográficas a nível mundial de tradução dos textos do Antigo Oriente, ou também, como é chamado na Academia Europeia e Americana, os textos do
Antigo Oriente Próximo. Como se você está vendo, a página 315 está aí. Nós leremos trechos da página 315 e 316, aonde mostra a inscrição de Ciro. Também vocês conhecem, né? O cilindro de Ciro. Vamos continuar. Foi Marduk quem convocou o povo do norte e o rei Salvador Ciro contra a Babilônia. Já ouviram essa narrativa antes? Com certeza. Viram aqui na minha live eu mostrando os paralelos entre o cilindro de Ciro e os textos do livro do profeta Isaías especificamente. Mostrei paralelos também, crônicas e outros textos, mas especificamente vemos inúmeros paralelos, muitos paralelos no livro do profeta Isaías. Da mesma forma, os sacerdotes judeus que viviam na Babilônia expressaram uma esperança semelhante. Ciro agiria em nome de Yahweh, Javé, o tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, trazendo liberdade ao povo judeu e restaurando o culto a Yahweh. Lembrando que a profecia de Isaías 44, Isaías 45 e parte também Isaías 48 é uma pós-fecia. Tanto o professor Mário Liverani, quanto até exegetas, e não necessariamente historiadores como ele, já demonstraram claramente que esse trecho específico se trata de um livro que é conhecido na academia, ou um trecho do livro do profeta Isaías, que é conhecido na academia como Deutero-Isaías. Exatamente. Não foi o profeta Isaías que fez a redação deste trecho da Bíblia, mas alguém, um escriba, em um tempo futuro, no lugar do profeta Isaías. A mesma coisa acontece na redação do texto do professor que nós leremos agora. Os 70 anos de Jeremias foram completados exatamente na hora certa. E este, na hora certa, eu mostrei ontem para vocês aqui no canal, que seria aquele período do ano 609 ao ano 539 antes da Era Comum. 70 anos, que não correspondia a uma realidade literal, mas a uma questão simbólica ajustada ao tempo de declínio de Babilônia, não a partir da invasão a Jerusalém, mas o tempo da ascensão e queda de Babilônia no auge do seu poder bélico-militar imperial naquelas circunstâncias. Ou seja, é uma profecia posterior. Exatamente isso. O servo de Yahweh anuncia com entusiasmo um novo êxodo da Babilônia, inspirado na mítica libertação fundacional do Egito. Isaías 49. Nós vamos estudar esta formação literária em um próximo vídeo. O que eu quero demonstrar claramente para vocês agora, nesse momento, são as influências textuais, redacionais que a Bíblia hebraica sofreu por parte de seus sacerdotes, monarcas, líderes, chame do que você quiser, a classe dominante. Você está olhando agora na sua tela 3 colunas de textos. Na coluna da esquerda, que eu vou chamar de primeira coluna, temos textos do livro do profeta Isaías. Na coluna do meio, temos alguns trechos das inscrições de Ciro, também o cilindro de Ciro, e por aí vai. E na coluna da direita, nós temos, que eu também chamo de última coluna, trechos do livro do profeta Isaías, versículos do capítulo 27. E nós veremos alguns paralelos interessantes. E você agora, munido destas informações, irá perceber claramente a manipulação textual de acordo com a conveniência do escriba no tempo em que ele está vivenciando as alternâncias de poder no Antigo Oriente. Então vamos lá.
livro do profeta Isaías, 44:28. Que digo de Ciro é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Na coluna do meio, inscrição de Ciro, no segundo trecho ali, que eu também destaquei em laranja, olha o que estará escrito. Por ordem de Marduk, permiti que as estátuas dos patronos divinos da Suméria e Acádia, que Nabonido tinha transferido para a Babilônia, fossem devolvidos aos seus próprios santuários, que reconstruir. Ou seja, Ciro reconstrói ou autoriza a reforma, a reconstrução, não só do templo dos judeus em Jerusalém, mas de todos os templos, de toda a região. Ponto número 1. Ponto número 2 que eu destaco, por ordem de Marduk. Ou seja, no livro do profeta Isaías, coloca como se fosse Iavé. Mas no cilindro de Ciro, ou inscrição de Ciro, nós vemos que ele mesmo admite que é por ordem de Marduk. Isso é para você já pensar. Obviamente que nem Iavé e nem Marduk mandaram nada. Mais interessante ainda é o cenário que nós vamos ver a seguir. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Isaías 45, 1-4. A Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Guarda isso, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Na coluna no meio, no terceiro trecho, veja o que estará escrito. Ele examinou e buscou em todos os países, procurando por um governante justo, disposto a liderá-lo. Marduk na procissão anual. Então ele, Marduk, pronunciou o nome de Ciro, rei de Ashan. Ashan era o território em Elão, onde Ciro nasceu. Declarou para ser o governante de todo o mundo. Ele fez o país Gut e todas as hordas de Manda se curvarem em submissão aos seus pés. A mesma coisa. Só que aqui, na inscrição de Ciro, quem dá essa ordem é Marduk. Quem diz que ele vai governar sobre todos os povos, todos os reinos, é Marduk. E na Bíblia hebraica, Iavé diz que é ele. Ué, quem mandou? Quem abençoou Ciro? Foi Iavé ou Marduk? Porque Marduk está sendo honrado e reverenciado por Ciro em sua inscrição. Obviamente que não foi Iavé e nem Marduk. Vou ficar repetindo isso até entrar na cabeça do mais desavisado. Prestou atenção? Que te chama pelo teu nome. A mesma coisa que está descrita no texto hebraico também está na inscrição de Ciro. Iavé chama Ciro pelo seu nome, Marduk chama Ciro pelo seu nome. Ainda há outras coisas mais que vocês podem ler, se aprofundar. Lembrando que tem 2 estudos na pasta exclusiva dos membros do canal, 2 estudos sobre o cilindro de Ciro. Então, vocês também já têm acesso a estudos completos sobre estas temáticas, vocês que são membros do canal. Mas o que tem a ver, então, a coluna da direita, a última coluna, o que tem a ver? Jeremias capítulo 27, versículo 5-9. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Olha só, a mesma narrativa. Marduk procurava um rei justo. Veja bem aqui agora Iavé também, falando que dá a quem é reto aos olhos dele, toda a terra.
E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Então nós temos um problema sério aqui, que eu já evidenciei diversas vezes. Primeiro que Nabucodonosor também servia a Marduk. Temos inscrições demonstrando isso claramente. Então Nabucodonosor não era servo de Yud-Re-Vav-Re. E ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele. Isso aqui não aconteceu. Todas as nações não serviram a Nabucodonosor. Não aconteceu. De fato, isso não se cumpriu. E a seu filho, e ao filho de seu filho, menos ainda. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, e a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Isso aqui é uma fake profecia, porque diversos reinos não se curvaram ao Império Babilônico. Egito, Lídios, Medos e depois o próprio Império Persa. O general de Ciro vence a Nabonido. Então, não, isso aqui não se cumpriu. Não se cumpriu, não aconteceu. Do versículo 7, 6... essas profecias aqui até o 8, nada disso aqui aconteceu. Tudo isso aqui é propaganda babilônica, assim como em Isaías tem propaganda persa de Ciro. E ainda vai dizer o 9, e vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não sirvais ao rei de Babilônia. É mais fácil ter ouvido isso aqui, se aliado não ao Egito, né? Porque o Egito também teve muitos problemas. Ciro vai dominar o Egito. Era mais fácil ter se alinhado a os inimigos mais fortes, os melhores potenciais contra a Babilônia. Porque a Babilônia caiu, de fato, não exerceu toda essa hegemonia, teve um auge sim, mas a nível de rivalidade, de rivalizar, de não ser controlado, dominado, controlou e dominou diversos territórios, mas haviam também outras potências, outros impérios. Como você está vendo agora o mapa na sua tela, já vendo há um bom tempo, existiam outras potências e outros impérios que rivalizaram com Babilônia. Então Nabucodonosor não foi rei de toda a terra, nem de todo o mundo, nem todos serviram a ele, e nem os reis que não serviram a ele tiveram o seu jugo feito por Yud-Re-Vav-Re. Isso aqui é propaganda, total propaganda. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead